O fisiculturismo é uma prática bastante extrema para qualquer pessoa, mas sempre há indivíduos que decidem ir um pouco além, treinar mais intensamente ou adotar métodos mais radicais do que todos os outros. Às vezes, eles ultrapassam os limites que seus próprios corpos conseguem suportar. Este é Greg Valentino para a revista Muscular Development, de homens que injetam coquetéis perigosos em seus corpos apenas para ter os maiores bíceps, até mulheres que desenvolvem características masculinas devido ao abuso de esteroides. Aqui estão 20 fisiculturistas que foram longe demais. Número 20. Martin o Pesadelo Ford. Com 2,03 metros de altura, pesando 145 quilos e exibindo um físico de fisiculturista massivo, Martin Ford impõe respeito. Mas ele não começou assim. Em sua juventude, Ford era um promissor jogador de cricket e parecia ter um futuro brilhante no esporte. No entanto, uma lesão seguida de uma febre glandular praticamente encerraram sua carreira no cricket. Ford decidiu então seguir outro caminho e entrou no mundo do fitness e do fisiculturismo. Ele teve muito sucesso e gostava do processo de desenvolvimento pessoal. Este homem não apenas teve sucesso no fisiculturismo, mas também usou seu corpo notável para trabalhar na indústria cinematográfica. Ele apareceu em filmes como a franquia Velozes e Furiosos, Kingsman e muitos outros. Além disso, ele é modelo e frequentemente aparece em plataformas online para impressionar as pessoas com seu físico. Sua carreira se expandiu do campo restrito do fisiculturismo para o fitness, modelagem e até atuação. Se isso é ir longe demais, então parabéns para ele, eu acho. Número 19. Dean Warby. O falecido Dean Warby foi um fisiculturista que morreu de câncer. O inquérito sobre sua morte concluiu que ela foi resultado direto do uso de esteroides anabolizantes. O câncer de fígado que finalmente o matou, segundo o tribunal, foi causado pelo uso de esteroides. O homem de 39 anos de Rochdale, no Reino Unido, era um entusiasta do fitness que se tornou fisiculturista e usou esteroides por vários anos para ajudar a desenvolver músculos. Ele era obcecado por ser grande, o que o levou a buscar maneiras cada vez mais arriscadas de continuar crescendo. Além do aumento do risco de desenvolver cânceres mortais, o abuso de esteroides anabolizantes pode ter inúmeros efeitos nos homens, incluindo redução da contagem de esperma, encolhimento dos testículos, infertilidade, disfunção erétil, calvície, desenvolvimento de tecido mamário, acne severa e dor. No final das contas, certamente não é um piquenique. Número 18. Alicia Young. Alicia Young pode ser a fisiculturista feminina mais geneticamente dotada de todos os tempos. Sua estrutura corporal e físico impressionantes são mais do que suficientes para competir com qualquer um no palco. No mundo do fisiculturismo feminino, há indivíduos incríveis, e Young, uma fisiculturista americana, pode ser a mais proeminente entre eles. Ela causou um impacto imediato quando começou sua carreira profissional em 2008, devido à sua forma extraordinária. Ela conseguiu manter uma aparência bonita e feminina enquanto exibia um corpo enorme com bíceps gigantescos. Apesar de suas primeiras competições não serem particularmente bem-sucedidas, ela usou cada uma como uma oportunidade de aprendizado e continuou a se desenvolver. Dependendo dos comentários que recebia, fazia mudanças e retornava mais forte. Em 2014, ela conquistou seu cartão profissional no NPC USA Championships. Foi nesse momento que seus colegas começaram a perceber o quão séria e perigosa ela era como competidora. Mas o que torna Alicia Young tão única e perigosa? Bem, para ser honesto, essa é uma pergunta difícil de responder. Por um lado, é evidente que Young se esforça muito. Seu Instagram está cheio de lembretes não apenas de quão insano é seu corpo, mas também de quão longe ela chegou. O tipo de metamorfose que ela passou não aconteceu da noite para o dia e exigiu muito trabalho duro na academia e um compromisso genuíno com o ofício. Mas há mais do que apenas esforço. Todo fisiculturista eficaz, homem ou mulher, deve ter uma predisposição genética para o esporte e o desenvolvimento muscular, e Alicia Young é definitivamente uma força física a ser reconhecida. Número 17. Greg Kovacs. Greg Kovacs foi um fisiculturista profissional do Canadá, com 1,93 metros de altura e 190 quilos de músculos distribuídos por um corpo enorme. Esse cara realmente não se parecia com mais ninguém. Ele era surpreendentemente magro e musculoso, com um tamanho e peso massivos,
e aparentemente é extremamente raro que isso ocorra. Quando os fisiculturistas ultrapassam os 160 quilos durante a entre-safra, Kovacs pesava cerca de 195 quilos fora da temporada de competições, e seu peso de palco girava em torno de 150 quilos. Se você está curioso sobre as medidas dele, e convenhamos, quem não estaria? Aqui vão alguns números. Seus braços mediam cerca de 64 centímetros, e no auge da carreira chegaram a quase 69 centímetros. O tórax media incríveis 178 centímetros, enquanto suas pernas chegavam a 89 centímetros de circunferência. Sim, é um rapaz bem avantajado. Apesar do tamanho colossal, o melhor resultado de Kovacs em uma competição profissional foi um 13º lugar no Arnold Classic de 2004. Infelizmente, ele faleceu de insuficiência cardíaca em 22 de novembro de 2013. Número 16. Mustafa Ismail. Agora temos um fisiculturista que pode se gabar, com justiça, do volume dos seus braços. Mustafa Ismail, do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, é conhecido por ter os maiores bíceps do mundo. E não, ele não fica comendo espinafre o dia inteiro como o Popeye. Na verdade, a dieta dele é composta por mais de 3 quilos de proteína, mais de 4 quilos de carboidratos e cerca de 11 litros de água, diariamente. Tudo isso para manter seus braços que medem inacreditáveis 78 centímetros de circunferência, o que equivale à cintura de muita gente. Apesar de algumas pessoas desconfiarem da natureza desses bíceps e alegarem que ele poderia ter feito cirurgias ou usado substâncias para inflar os músculos, Ismail afirma que tudo em seu corpo é natural. Ele inclusive se sente ofendido por desconfiarem da sua integridade. Alega que sustenta sua esposa e família inteira, e que não teria tempo, nem dinheiro, para sair colocando óleo sintético ou silicone nos braços. Mas e aí? O que você acha desses bíceps gigantes? Dá para acreditar que sejam naturais? Comente aí embaixo e vamos debater o formato corporal desse homem sem preconceito. Número 15. Julia Vince, a Barbie musculosa Julia Vince, também conhecida como Barbie musculosa, é uma levantadora de peso que começou no fisiculturismo aos 15 anos. Nascida na Rússia em 1996, ela enfrentou muitos desafios durante o crescimento. Começou a frequentar a academia para aumentar sua autoconfiança e melhorar sua condição física. Foi nesse ambiente que um treinador percebeu sua força natural e a incentivou a seguir no levantamento de peso. Apesar das dificuldades em casa, Julia manteve o foco nos estudos com o sonho de ingressar na faculdade de Direito. Ela conta que aproveitava o tempo livre durante o colégio para treinar. Além de fisiculturista, é campeã de powerlifting e coleciona conquistas impressionantes. Venceu o Campeonato Mundial da World Powerlifting Congress e quebrou diversos recordes no caminho até o topo. Julia ficou conhecida como Barbie musculosa por unir traços delicados com força extraordinária, o que, convenhamos, quebra um monte de estereótipos. Mas será que já não está na hora de pararmos com esse julgamento baseado apenas em aparências? Número 14. Andreas Münzer. Andreas Münzer foi um fisiculturista e lutador profissional austríaco conhecido por manter níveis de gordura corporal absurdamente baixos. Grande fã de Arnold Schwarzenegger, ele seguia o ídolo de perto e chegou a conhecê-lo pessoalmente durante o Arnold Classic de 1996. Durante essa competição, Münzer fez uso pesado de drogas ergogênicas, especialmente diuréticos poupadores de potássio. Acredita-se que esse uso excessivo foi o fator determinante para sua morte precoce. Durante meses, ele sentiu dores abdominais extremas, até que em 12 de março de 1996, foi levado ao hospital com sangramento interno. Os médicos decidiram operá-lo no mesmo dia, mas era tarde demais. Fígado e rins haviam falido. Ele faleceu 2 dias depois, vítima de falência múltipla dos órgãos. Número 13. Paul Dillett. Paul Dillett é um fisiculturista profissional aposentado de Montreal, no Canadá. Antes do fisiculturismo, era um jogador de futebol americano promissor. Começou a treinar com pesos no fim dos anos 80 e rapidamente percebeu que tinha o dom para moldar o próprio corpo de maneira extraordinária. Logo após sua primeira competição, conquistou o cartão profissional em 1992, apenas um ano depois de estrear.
Participou de mais de 40 competições, ficando entre os 3 primeiros colocados em 15 delas. Em 1994, durante o Arnold Classic, viveu um momento tenso. Colapsou no palco após o uso excessivo de diuréticos, que causaram espasmos musculares severos. Ele tentou continuar a apresentação após ser reidratado, mas o corpo voltou a travar em público. Foi carregado para fora do palco e levado ao hospital. Apesar do susto, ele voltou às competições e conquistou seus melhores resultados no mesmo ano. Gillette se aposentou oficialmente em 2012. Número 12. Greg Valentino. Greg Valentino é um nome que sempre gera controvérsia no universo do fisiculturismo. Ele é uma figura conhecida há muito tempo na cena e nunca teve receio de dizer o que pensa, mesmo que isso incomode bastante gente. Valentino é o tipo de cara que provoca, discute e cutuca os colegas de profissão, mas o que realmente o tornou famoso foram seus bíceps absolutamente insanos. Durante muito tempo, ele seguiu o caminho tradicional do fisiculturismo, mas acabou ficando incomodado com o fato de outros caras mais jovens e menos experientes estarem ficando com braços maiores que os dele. Isso mexeu com o ego de Valentino, e ele decidiu que teria os maiores braços possíveis, custasse o que custasse. E ele conseguiu. Com uma estrutura baixa e robusta, Greg parecia um personagem de desenho animado, tamanha a desproporção de seus braços em relação ao restante do corpo. No auge, seus bíceps chegaram a medir 69 centímetros de circunferência, o que, convenhamos, é surreal. Se destacava mesmo entre os fisiculturistas mais trincados. Mas e aí? O que você acha desses bíceps? Qual seria um tamanho ideal? Comente aí embaixo e vamos debater isso sem censura. Número 11. Arlindo de Souza. Mais um caso de loucura envolvendo bíceps absurdos, agora direto do Brasil. Estamos falando de Arlindo de Souza, conhecido como o Montanha. Ele se tornou famoso por ter os maiores bíceps do país, com incríveis 74 centímetros de circunferência. Mas esses músculos não vieram apenas da malhação. Arlindo injetava nos braços uma mistura caseira de óleo com álcool, uma substância que cria um efeito de preenchimento artificial, fazendo com que os músculos pareçam maiores. É um método altamente perigoso, e já causou infecções sérias em outras pessoas que tentaram fazer o mesmo. Alguns chegaram a ter membros amputados, ou até mesmo morrer. Além dessa mistura maluca, Arlindo também fazia uso de esteroides, hormônios e até vitaminas para cavalos. Sim, isso mesmo. Tudo isso era injetado diretamente no músculo. No fim das contas, para algumas pessoas, a busca por músculos maiores é uma obsessão que coloca a vida em risco. Número 10. Irmãos Hulk arriscam a vida com injeções de substâncias perigosas. No universo do fisiculturismo extremo, o uso de substâncias químicas perigosas infelizmente se tornou algo comum, especialmente entre aqueles que estão desesperadamente em busca de um corpo exageradamente musculoso. A cultura da hipertrofia a qualquer custo cria um ambiente propício para que muitos atletas acabem recorrendo a métodos cada vez mais arriscados. É exatamente isso que os irmãos brasileiros Tony Hulk, Geraldo e Álvaro Conan Pereira fazem há anos. Ambos se tornaram conhecidos por injetar uma combinação de substâncias químicas diretamente nos músculos, em especial nos braços, com o único objetivo de aumentar o volume de forma mais rápida do que seria possível apenas com treinos e alimentação. Essa mistura inclui óleo sintético, álcool e outros produtos que não têm qualquer aprovação médica. O resultado? Músculos gigantescos, mas completamente desproporcionais. E o mais importante, extremamente perigosos. Esses produtos causam inflamações nos tecidos, aumentam exponencialmente o risco de necrose, infecções graves e até amputações. Mesmo assim, os irmãos continuam com a prática, conscientes dos riscos, mas motivados pelo desejo de atingir um ideal estético que só existe na fantasia. A grande pergunta que surge é: será que, se os dois são adultos e conscientes dos perigos, ainda assim devemos julgá-los por escolherem esse caminho? Eles alegam que fazem isso por vontade própria e que a decisão é exclusivamente deles. Por outro lado, muitos especialistas alertam que esses casos são reflexo de distúrbios como dismorfia corporal, vício em esteroides e até transtornos mentais. De qualquer forma, é um debate necessário e difícil. Número 9. Denise Rutkowski, A Pantera Dourada e a Queda Trágica.
No mundo do fisiculturismo feminino, Denise Rutkowski, apelidada de Pantera Dourada, foi uma das competidoras mais impactantes da década de 1990. Com uma presença de palco impressionante e uma musculatura de respeito, ela conquistou fãs e títulos em tempo recorde. Mas por trás de toda essa aparência de força, havia uma luta interna devastadora. Para alcançar um físico extremamente musculoso, Denise utilizava grandes quantidades de esteroides anabolizantes, incluindo doses elevadas de testosterona, um hormônio naturalmente presente em homens, mas que em mulheres pode causar uma série de reações adversas quando mal administrado. Os efeitos começaram a aparecer com força. Surgimento de pelos faciais, engrossamento da voz, interrupção da menstruação, perda das mamas, acne severa, calvície e outras mudanças que impactaram sua identidade feminina e autoestima. Além das alterações físicas, os danos emocionais foram ainda mais graves. Ela passou a sofrer de depressão profunda, agravada pelos efeitos dos hormônios e pela pressão estética do meio competitivo. Após o fim de sua carreira competitiva, Denise se isolou e passou por longos períodos de sofrimento emocional e psicológico. Seu caso ilustra perfeitamente o custo silencioso do fisiculturismo extremo, especialmente para as mulheres, que lidam com as consequências físicas e sociais do uso de substâncias destinadas originalmente ao corpo masculino. Infelizmente, ela não teve o suporte necessário na época para lidar com esses efeitos colaterais, e sua história poderia ter sido completamente diferente se o esporte fosse mais preocupado com a saúde mental e física dos atletas. Número 8. Candice Armstrong. O corpo transformado pelos esteroides. Candice Armstrong é mais um exemplo impactante dos perigos do uso descontrolado de esteroides anabolizantes, especialmente no corpo feminino. Ela começou sua jornada com o objetivo simples de melhorar a forma física, ganhar mais definição muscular e se sentir mais confiante. No entanto, como acontece com muitos atletas iniciantes, essa vontade de evoluir se transformou rapidamente em uma obsessão perigosa. Insatisfeita com os resultados naturais, Candice recorreu ao uso de esteroides pesados, como a trembolona, uma substância extremamente potente e geralmente usada em animais de grande porte. Com o tempo, seu corpo começou a sofrer transformações drásticas. Entre os efeitos físicos, estavam o crescimento de pelos por todo o corpo, a transformação da voz para um tom mais grave, interrupção total da menstruação e perda do desejo sexual. Além disso, um dos efeitos mais chocantes foi o aumento significativo do clitóris ao ponto de parecer um pequeno pênis, como foi descrito por ela mesma. A mídia, como era de se esperar, explorou essa história de forma sensacionalista. Hoje, Candice vive com as consequências dessas escolhas. Sua aparência mudou drasticamente e sua saúde também foi prejudicada. A trajetória dela é um lembrete urgente de que o uso de esteroides deve ser levado a sério e tratado como questão de saúde pública, e não como tabu. Número 7. Gordon Kimbrough, do homem doce ao monstro impulsivo. A história de Gordon Kimbrough talvez seja uma das mais trágicas e perturbadoras de toda essa lista. Fisiculturista norte-americano, Gordon era descrito por amigos e familiares como um homem doce, tímido e tranquilo. Porém, sua dedicação ao fisiculturismo se transformou em uma verdadeira obsessão, levando-o a consumir esteroides de forma constante e perigosa. Com o tempo, os efeitos psicológicos dos anabolizantes começaram a se manifestar. A raiva reprimida, os acessos de fúria e a paranoia tornaram-se cada vez mais presentes. O homem calmo foi dando lugar a alguém cada vez mais agressivo, instável e imprevisível. Em 1993, após uma briga com sua esposa, dominado por ciúmes e alucinações, Gordon perdeu o controle completamente. Convencido, sem provas, de que estava sendo traído, ele assassinou a companheira de maneira brutal. O crime chocou o país e expôs um lado sombrio do fisiculturismo, o impacto devastador que certas substâncias podem ter não só no corpo, mas também na mente. A tragédia de Gordon é um exemplo claro de como o uso irresponsável de esteroides pode arruinar vidas, não apenas de quem os consome, mas também de quem está ao redor. Número 6. Trevor Smith, o gigante gentil que caiu cedo demais. Apesar de nunca ter participado de uma competição profissional, Trevor Smith era uma das figuras mais influentes da comunidade do fisiculturismo hardcore. Ele não era um atleta de palco, mas sim um treinador, escritor e empresário respeitado no meio.
Fundador da Nuclear Nutrition e criador do programa de treinos Beyond Failure Training, Trevor levava o esporte muito a sério, tanto na teoria quanto na prática. Fisicamente, ele era monstruoso. Seu peso passava facilmente dos 180 quilos. Mas, para manter esse corpo, ele seguia uma rotina insana de treinos e, de acordo com relatos, fazia uso frequente de esteroides e outras substâncias de alto risco. Essa combinação, treino excessivo, dieta extrema e uso contínuo de anabolizantes, colocou uma carga enorme sobre seu organismo. Infelizmente, seu corpo não aguentou. Em 2004, com apenas 33 anos, Trevor sofreu um ataque cardíaco fatal. Sua morte foi um baque para toda a comunidade e serviu como alerta para os riscos de ultrapassar limites em busca de um corpo impossível. Mesmo longe das competições, ele se tornou mais uma vítima da obsessão por tamanho e força extremos. Número 4. Romário dos Santos Alves, o Hulk da vida real e seus altos custos. Romário dos Santos Alves, também brasileiro, ganhou destaque internacional por tentar transformar seu corpo no de um super-herói, o incrível Hulk. Ele não ficou verde, mas definitivamente ficou gigante, e com músculos tão anormais que pareciam saídos diretamente de uma história em quadrinhos. Mas por trás desse visual de fantasia, havia uma rotina perigosa e extremamente destrutiva. Romário não conseguiu atingir esse corpo apenas com musculação e disciplina. Assim como outros fisiculturistas que entram nessa lista, ele optou por um atalho sombrio. Passou a injetar no corpo uma mistura caseira de óleo mineral, analgésicos e álcool, substância parecida com o Synthol. O objetivo? Inflar os músculos de forma rápida, especialmente braços e ombros, sem depender do crescimento real dos tecidos. No início, os efeitos foram visíveis e o corpo passou a chamar atenção por onde passava. Romário gostava dos olhares, dos apelidos e da sensação de poder. Mas a euforia passou rápido. O coquetel tóxico começou a causar efeitos colaterais gravíssimos: inflamações severas, dores intensas, endurecimento da musculatura, dificuldades motoras, crises de ansiedade e depressão. A situação ficou tão crítica que os médicos cogitaram amputar ambos os braços devido ao risco de necrose e infecção generalizada. Por sorte, ele conseguiu salvar um deles, mas perdeu parte considerável do outro. Além das sequelas físicas, Romário enfrentou um colapso mental, agravado pela rejeição social e pelo arrependimento tardio. Hoje, ele fala abertamente sobre os riscos do uso de substâncias como o Synthol e alerta jovens a não cometerem o mesmo erro. A imagem de Hulk ficou para trás, dando lugar a um homem real, que sobreviveu a uma obsessão mortal. Número 3. Natalia Kuznetsova. Conhecida como Amazonka ou Amazona Russa, Natalia Kuznetsova é uma fisiculturista e levantadora de peso extremamente famosa na Rússia. Com um corpo impressionante, ela é considerada a maior fisiculturista feminina do mundo. Com 102 quilos distribuídos em um corpo de 1,83 m, Natalia começou a treinar aos 14 anos. Hoje, com apenas 28 anos, já conquistou títulos europeus em supino, levantamento terra e armlifting. Ela admite abertamente o uso de esteroides anabolizantes e bloqueadores de estrogênio para atingir sua forma atual. Seu recorde pessoal em levantamento terra ultrapassa 240 quilos. Recentemente, decidiu voltar a competir em Moscou e também passou a atuar como treinadora para ajudar outros atletas a alcançar seus objetivos. Número 2. Kirill Tereshin, o Popeye russo. Injetar qualquer substância no corpo sem supervisão médica já é perigoso. Agora imagine fazer isso com vaselina, pois foi exatamente isso que Kirill Tereshin fez, e quase perdeu os 2 braços. Ex-soldado russo, Kirill queria ter os maiores bíceps da Rússia. Quando percebeu que a academia não estava dando o resultado desejado, resolveu injetar vaselina líquida diretamente nos músculos. Simplesmente insano. O produto formou massas sólidas dentro dos braços, e os médicos alertaram que ele corria risco de amputação ou até morte. Ele passou por uma cirurgia extremamente arriscada para remover a substância, além de boa parte do tecido muscular. Um lembrete brutal de como a busca pela estética pode ultrapassar todos os limites da lógica. Tópico curioso. Até onde é longe demais? Até onde é longe demais quando se trata de fisiculturismo ou modificação corporal de qualquer tipo? Parece que sempre há pessoas dispostas a ultrapassar os limites mais do que você jamais imaginaria ser possível. Dê uma olhada nessas 2 imagens. Um cara levou seu fanatismo pelo Superman ao ponto sem retorno. O
O outro parece estar tentando se tornar o coisa do Quarteto Fantástico. Esse tipo de coisa extrema exige dedicação, isso é certo. Mas para quê? E quem são as pessoas que vão a esses extremos? Como sempre, deixe seus pensamentos sobre o assunto na seção de comentários abaixo, usando a hashtag Tópico Curioso. Número 1. Sally McNeil. Chegamos ao caso mais extremo da lista, o de Sally McNeil, fisiculturista americana que cometeu assassinato. Sally e o marido, Ray, também fisiculturista, tiveram um casamento tumultuado por 8 anos, marcado por brigas, ciúmes e agressões. Ambos faziam uso de esteroides, o que aumentava ainda mais o desequilíbrio emocional. Certa noite, após mais uma discussão violenta, Sally alegou que Ray tentou estrangulá-la. Ela conseguiu escapar, pegou uma arma e o atingiu no abdômen. Enquanto ele estava de joelhos, levou um segundo tiro, desta vez no rosto. Ray foi declarado morto 2 horas depois. Sally foi julgada e condenada por assassinato. Seu caso inspirou debates sobre violência doméstica, esteroides e controle emocional no esporte. E sim, essa história ganhou um documentário popular na Netflix, reacendendo discussões sobre os bastidores sombrios do fisiculturismo competitivo. E aí, depois de ver essa lista insana, fica a pergunta: será que vale mesmo a pena ir tão longe assim por músculos? O fisiculturismo exige disciplina, foco e muita dedicação. Disso ninguém duvida. Mas quando a busca pelo físico perfeito ultrapassa os limites da saúde, do bom senso e até da própria identidade, talvez seja a hora de repensar. Cada um dos nomes que passaram por aqui deixou sua marca, seja como inspiração, alerta ou simplesmente como curiosidade extrema. E o que todos têm em comum é a obsessão, por tamanho, por perfeição, por atenção ou por superação. Se você treina, busca melhorar seu corpo e sua mente, lembre-se sempre: progresso saudável é melhor do que resultados rápidos. A verdadeira força está em conhecer seus limites e respeitá-los. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!